na Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Telha Norte, a Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br. Júlio Nascimento. 11h33. Alô, Bandeirantes. Grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas. Você acompanhando pelos aplicativos Band Rádios, Facebook, YouTube. Estamos no ar com a edição de hoje do Nossa Área. Segunda-feira, 21 de junho de 2021. Estaremos juntos até 12h30 atualizando informações do time do seu coração. E trazemos o primeiro destaque da equipe do Guarani, o time vencedor do Derby 200. Chegando com o repórter Marcos Luiz, a primeira do Bugre. Fala aí, Marquinhos. Tudo bem aí, Júlio Nascimento? Tudo Band por aí, Marquinhos? Também, Júlio, tudo Band. Um abraço para você, pro amigo da Bandeirantes. O Guarani venceu o derby de número 200 e já viajou para Belém do Pará. Amanhã tem jogo contra o Remo no Baenão. Técnico Daniel Paulista daqui a pouco vai falar na Bandeirantes. E perde 2 jogadores importantes para esta partida. Regis e Bruno Sábio, jogadores que receberam o 3º cartão amarelo. Júlio. E agora lá do Alvinegro do Derby 200, a Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia, um abraço para você e para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. A derrota no Derby número 200 aumenta ainda mais a pressão no Moisés Lucarelli. A Macaca segue sem vencer na competição e amarga mais uma rodada na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte já volta a campo amanhã para encarar o Operário do atacante Paulo Sérgio, que na estreia do time paranaense já deixou dele de bicicleta. E agora o destaque de Carlos Henrique, o bate pesado. Abraço para você, SH, bem-vindo à nossa área. Obrigado, Júlio. Um grande abraço a todos, bom dia. E o Náutico está impossível na Série B, hein? Ganhou mais uma, 5 vitórias em 5 jogos, vai a 15 pontos. Náutico, Operário, Brusque e Botafogo até agora são os melhores da Série B. E lá embaixo, Confiança, Cruzeiro, Londrina e Ponte são os piores. Pode mandar sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp 971021493. Estamos aqui já liberando a sua participação, recebendo as suas mensagens. Daqui a pouco estaremos passando aqui o que diz os nossos ouvintes. Lembrando que hoje tem programação especial, 5 horas, Bandeirantes Esportiva, e às 7 horas da noite, 3 horas de Derby 200 especial. O pós-jogo do clássico entre Guarani e Ponte Preta, o mano a mano, a seleção do clássico, a repercussão, polêmicas, os melhores, os piores. Tudo isso com toda a equipe da Bandeirantes a partir das 7 horas da noite, aqui a AM 1170. Nossa área no ar com os trabalhos técnicos de Leandro Renato. Trânsito. Quem utiliza Campinas Montemor já encontra boas condições, não perde tempo no Trevo da Bosch, também são boas as condições na Lix da Cunha nos 2 sentidos. Começou o melhor impossível da Fast Shop, aproveite os melhores produtos com até 40% de desconto. Corra, baixe o app e receba em até 2 horas sem sair de casa. Fast Shop. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Vamos com o repórter Marcos Luiz, atualizando informações do Guarani, ainda comemorando a vitória no Derby 200. 1-0, gol marcado pelo Regis. Marquinhos. E foi eleito pela equipe da Bandeirantes o melhor jogador em campo do lado do Guarani, né, Júlio? 1-0, gol importante. O Guarani conquistando aí uma vitória dentro do estádio Brinco de Ouro, vitória que não acontecia sob o comando do técnico Daniel Paulista. Aliás, por falar no técnico Daniel Paulista, uma parte da entrevista coletiva do treinador, analisando o derby de número 200. Foi um jogo especial, foi tratado dessa forma desde o início, desde quando se encerrou o jogo contra o CSA, o foco partiu a ser total em cima do nosso rival. Estudamos muito o que a Ponte vinha fazendo e isso foi uma dificuldade porque a Ponte alterou muito a sua equipe durante a competição e a gente tinha muitas dúvidas em relação à escalação, muitas dúvidas em relação ao esquema tático e nos preparamos muito bem para qualquer situação. Eu acho que ficou provado dentro de campo
Um primeiro tempo muito bom do Guarani, soberano, né? Poderia ter até vencido com um pouco mais de tranquilidade. E num segundo tempo as coisas se apertaram um pouco, muito também em virtude da melhora do adversário. A nossa queda, que já era prevista de alguns jogadores pelo momento que tiveram durante a semana, jogadores que estavam com problemas, né, em dias anteriores. Mas, de uma maneira geral, estou muito satisfeito com o empenho de todos, o empenho coletivo, que eu acho que foi uma vitória do grupo, uma vitória de superação, de determinação, desde como eu disse no início, né, desde o presidente até o Vagninho Roupeiro, a todas as pessoas que fazem o Guarani, as tias da cozinha. Eu acho que é uma vitória que dá tranquilidade, dá moral, dá consistência, que o Guarani está num trabalho bom, num trabalho correto, e a gente espera seguir assim pela Série B toda e quem sabe lá no final tentar buscar outro grande objetivo. Daniel, gostaria que você falasse da importância desta vitória para a sequência da competição dentro do Estádio Brinco de Ouro, vencendo este derby. E gostaria que você falasse especificamente sobre a saída do Carlão, o tamanho do prejuízo que o Guarani teve naquele momento, porque era um dos destaques da zaga do Guarani, você colocando o Ronaldo Alves. Com relação às minhas alterações dentro da partida, a única alteração que foi em virtude de uma mudança de esquema tático foi a entrada do Titi já no final do jogo, onde nós alteramos um posicionamento numa linha de 5 defensiva e uma linha de 4 mais à frente, porque a Ponte Preta ela só nos incomodava e levava um certo perigo com bolas alçadas na área, com bola parada, porque pelo futebol jogado com a bola no chão, pouco a gente sofreu, a gente conseguiu controlar bem isso do adversário. E as outras substituições foram em virtude da questão física, né? Rodrigo, Júlio, o próprio Carlão, que saíram em virtude de desgaste, de momentos ali que até o próprio Bruno Silva, né? Também foi outra alteração em virtude do desgaste, de não estar conseguindo mais acompanhar o final ali da partida, o rendimento, o ritmo do jogo. Situações totalmente normais de quem vem numa sequência, de quem vem se esforçando ao máximo, a cada dia está melhor. Então, quem entrou também deu conta do recado, manteve o nível. A gente sabe que houve muita desconfiança, essa confiança ainda acredito que exista, mas eu vim aqui para trabalhar, né, para mostrar o meu trabalho, um trabalho que já vinha sendo feito numa região que talvez não traga muitas informações para cá, mas situações totalmente normais, e é o que eu tento fazer aqui no Guarani todos os dias. Quem está acompanhando sabe do meu esforço de estar procurando sempre estar fazendo o melhor para a equipe, para os atletas, que esses atletas possam estar a cada dia, a cada treino, a cada jogo, estar se tornando melhor. E é dessa forma que a gente tem trabalhado. Então, assim, acho que a vitória, ela não é só importante para o Daniel, ela é importante para todos, que consolida o bom trabalho que vem sendo feito dentro dessa Série B. A gente tem que também ter muita cautela, muita calma, porque é importante vencer o rival, é gostoso, dá uma dimensão muito grande, tem que ser comemorado, mas que já ficou no passado. A partir de amanhã a gente já treina, viaja, o foco já tem que ser a equipe do Remo, para que a gente possa continuar tendo um bom aproveitamento dentro da competição. São mais de 50% dos pontos conquistados, a primeira vitória dentro de casa, coisa que não tinha acontecido ainda sobre o meu comando. Então, assim, é um trabalho que está no início, tem muita coisa ainda para acontecer. E para esse jogo especificamente nós tínhamos alguns problemas com relação aos jogadores, de problemas físicos, né? Tanto que não atuaram na última partida em virtude disso. Então já era de conhecimento nosso interno que esses jogadores não suportariam o ritmo que foi a partida, né? Um clássico é sempre muito intenso, muito pegado. E o nosso primeiro tempo foi muito bom. Foi um tempo onde a gente não deixou o adversário jogar, marcamos em linha alta, e sempre quando você pressiona em situação de linha alta, em não deixar o adversário respirar, você se desgasta mais. Então já era esperado essa queda de rendimento desses atletas que vinham com problemas durante a semana, ficaram fora de jogos, ficaram fora de treinamentos, e isso traz reflexo para a partida. Então, por isso que a gente logo fez as alterações para que a equipe voltasse ao aspecto físico melhor.
Acho que nós controlamos o jogo muito bem no segundo tempo, não sofremos. Acho que mesmo estando mais recuados, a gente conseguiu controlar bem a Ponte Preta, principalmente depois das alterações. E se tivéssemos tido um pouco mais de capricho nas transições ofensivas que tivemos, poderíamos até ter feito mais gols e ter vencido de uma maneira mais confortável. Daniel Paulista foi perguntado sobre o porquê o Guarani ter baixado as linhas e se no segundo tempo foi um futebol de administração. Não, foram assim, nós tínhamos a vantagem no resultado. A Ponte Preta cresceu no segundo tempo porque precisava criar uma alternativa diferente do que foi no primeiro tempo. Isso, em um certo momento, gerou uma estabilidade, principalmente também, como eu já disse, pelo aspecto de alguns atletas não estarem nas suas melhores condições, né, porque não vinham treinando, não vinham no seu melhor da questão física. A gente já esperava isso, então a gente teve que baixar as linhas, ficar numa posição de contra-ataque, mas de uma maneira geral a gente não sofreu. A gente teve transições que talvez, se tivéssemos um pouco mais de capricho, um pouco mais de tranquilidade, poderíamos até ter feito mais gols, né? Então, assim, estou muito satisfeito com a estratégia que montamos para o jogo. Acho que essa estratégia surtiu muito bem, um primeiro tempo bastante ofensivo, se impondo, controlando bem o jogo, criando as maiores alternativas, com jogadas trabalhadas. Acho que um ponto importante também na competição, o Guarani não fez nenhum gol ainda fruto de uma jogada parada, e isso não é porque a gente não treina, mas é porque mostra que a equipe tem criado alternativa dentro dos jogos e tem feito gols com a bola rolando, jogadas trabalhadas, e isso tem sido mais um ponto positivo. Então, assim, é muito bom assim, vencer um clássico, não ter tomado nenhum gol, que é também o primeiro jogo que a gente não é vazado. Acho que isso dá uma tranquilidade também para o nosso sistema defensivo. E seguimos trabalhando firmes e fortes aí com os pés no chão, sabendo que tem muito jogo ainda pela frente. Ele faz uma projeção do time do Guarani para a sequência da competição. Olha, eu espero a mesma dificuldade que tivemos até agora. O campeonato está só começando, tem muita coisa para acontecer. O Guarani está no momento de montagem, no momento de crescimento. Isso é muito bom. É lógico, você trabalhar sempre com resultados positivos e vencer o nosso maior rival, isso traz uma confiança, traz uma credibilidade maior, mas a gente tem a consciência que o campeonato foram só 5 rodadas, né? Nós temos que continuar trabalhando, temos que continuar melhorando. A dificuldade ela só vai aumentar com o passar dos jogos. Então, assim, a gente sai daqui hoje satisfeito, mas com a cabeça voltada para o trabalho, né? Para a sequência, para a gente continuar nessa pegada, né? São jogos em cima de jogos. Amanhã a gente já tem uma viagem difícil a gente treina e viaja para Belém, uma viagem longa, desgastante. Chegaremos só de madrugada na capital. Então, assim, foi feito um trabalho psicológico muito grande em cima dos atletas, né? Tanto da maneira como nós conduzimos o trabalho. Isso é fruto de um trabalho coletivo muito bom, de toda a comissão técnica, diretoria, funcionários, que criaram uma atmosfera para que a gente entrasse dentro de campo hoje da maneira como a gente entrou, cobrados, pressionados, mas também não trazer isso como um peso e a gente não conseguisse render o que a equipe rendeu dentro de campo. Então, isso foi muito importante, né? A gente sai daqui muito feliz com o que foi apresentado e vamos continuar trabalhando. Acho que foi uma vitória importante no clássico número 200. Voltamos a ter uma margem aí de vantagem sobre o rival. Acho que isso é extremamente importante para a sequência. Vamos continuar trabalhando e muitos jogos difíceis aí virão pela frente. Vencer em casa é sempre importante. Uma equipe que quer pensar grande na competição, uma equipe que quer sonhar com um objetivo maior, ela tem que ter um aproveitamento muito alto dentro de casa. Não adianta a gente conseguir pontos importantes fora, como conseguimos nas 2 primeiras rodadas, mas se dentro de casa a gente não fizer o nosso dever. Então, hoje nós conseguimos, esperamos poder continuar fazendo essa sequência de pontos dentro de casa, porque a gente sabe que da maneira como a equipe vem jogando, da maneira como os jogadores estão se comportando, o Guarani vai ser uma equipe competitiva dentro da competição, para que chegar lá na reta final, naquelas últimas 10, 12 rodadas, a gente tenha condições de brigar ali por um objetivo maior. Legal, aí a palavra do técnico Daniel Paulista, como a gente abordou na entrevista, né, Júlio? Pouco tempo de treinamentos, o time já viajou para Belém do Pará. Na capital, ele vai realizar o último treinamento para a partida desta terça contra o Remo no Baenão. O que é certo é que não vai ter o Bruno Sábio e o Regis,
jogadores que estão suspensos e a informação ainda não foi confirmada, Júlio, mas o Carlão também deverá desfalcar o Guarani. A zaga poderá ser confirmada com o Thales, que vai falar com a gente hoje à tarde, e também com o Ronaldo Alves, que já estreou. Júlio. Bom, CH, te deixo à vontade para começar aí a analisar o derby, de onde você achar interessante. Só uma observação desde já. Já estou aqui lendo as primeiras mensagens do WhatsApp. E se fosse colocar assim um ponto, um asterisco nessa vitória do Guarani, assim, na voz do torcedor bugrino, aqui pelo menos o ouvinte da Bandeirantes, o torcedor ficou um pouquinho na bronca com o Daniel Paulista nas alterações no segundo tempo. Não aprovou, o torcedor bugrino não aprovou o que fez o técnico no segundo tempo, até acreditando aqui que de repente essa vitória pudesse ser construída de uma maneira mais tranquila de como foi realizada, CH. Bom, é simples acabar explicando essa pergunta e colocação. Ele mesmo, na entrevista coletiva, foi a primeira resposta que deu, justificou todas as alterações em termos físicos e para preservar os atletas. Não foram opções táticas, né? Só o Titi é o único jogador que entrou no derby por uma questão de mudança de plano de jogo. O restante foi desgaste e foi cansaço. E esse é o grupo que o Guarani tem. A bronca eu sei que é com o Índio, com o Tony, principalmente os dois. Mas é o que tem o Guarani para hoje. Tem um time, só que o banco de reservas tem esses jogadores que a torcida não aprova. E eu também não aprovo. Mas vai fazer o que se não tem um jogador? Eu não estou defendendo. Agora eu tô trazendo luz à verdade. A verdade é essa. Então teve problema no final do jogo, essa coisa toda, mas em termos de alteração, pelo menos foi isso que eu enxerguei. Bom, o Guarani para mim mereceu o resultado. Eu acho que foi intenso quando precisou, foi inteligente como precisou. Eu achei que a estratégia do Daniel foi melhor do que a estratégia do Gilson. No segundo tempo, talvez a coisa apertou um pouco, principalmente por isso. Falta de peça de reposição. Mas o Guarani, ele criou oportunidades para fazer mais do que um gol. E derby é isso mesmo, não tem jeito. É difícil você jogar um derby e ganhar assim e a torcida ficar satisfeita, sem observação. Fica satisfeita com o resultado, óbvio, não é? O mais importante para a torcida é vencer o jogo. Mas em termos gerais, eu acho que o grupo fez aquilo que era possível fazer, deu a lógica, né? Porque a lógica ela se encaminhava para uma vitória do Guarani. Todos nós da equipe falamos isso na teoria e se concretizou na prática. Eu acho que não dá para contestar muito, não, em termos de oportunidade, de chance, de poderio ofensivo, de plano de jogo, de posse de bola. Enfim, eu acho que o Guarani acabou merecendo a vitória, Júlio. Deixa eu passar então aqui para os ouvintes já do WhatsApp. O Daniel Paulista mostrou que não tem conhecimento tático. Carlos Henrique, Lucão... ele tá dizendo aqui, a mensagem é para o CH. Lucão, Andrigo, Renan jogam mais do que os que entraram. Escreve aqui o Edson, obrigado pela mensagem. O Andrigo me parece que foi para o banco só protocolarmente, né? Não tinha condição. E é uma questão de... Não dá para saber. De repente lá o Lucão entrava e teria feito o segundo gol, mas não dá para saber. Eu também tenho restrições, repito, eu não estou discordando. Mas eu também estou querendo entender porque a justificativa veio. Os jogadores estavam cansados e pediram para sair. Perfeito. De repente numa necessidade, assim, necessidade mesmo, né? Talvez houvesse sacrifício. Júlio, juro que não vejo sentido o Guarani ter um ataque onde o trio não tem 5 gols. Não tem 5 gols cada dia nos últimos 365 dias. Vamos morrer de fome de gols. Tem que pôr Lucão. Acho que é cada um, né? Cada um do trio não chega a 5 gols na última temporada, contando. Quem é o volante do Cruzeiro que o Guarani está trazendo? Abraços, Cavalcante. É o Matheus Neres, né, Marquinhos? 22 anos, jogador que... O Matheus Neres jogou no Palmeiras, jogou no Figueirense. Vamos acompanhar a evolução aí dessa negociação. Sou bugrino, mas precisamos falar para esse técnico que ele está falando demais. O jogo foi equilibrado, está falando bobagem.
Abraços ao ótimo CH. É o Renato que manda aqui a mensagem. Os torcedores que estão criticando as substituições não ouviram a entrevista do Daniel. Foi o que o CH disse aqui, viu, Matheus? Obrigado pela mensagem. O CH apontou justamente isso, que a justificativa do Daniel Paulista não foram substituições táticas na versão do técnico, claro. Aí você fica argumentando, e vou dizer, eu não estou tirando a razão do torcedor. O Índio é a última opção que eu utilizaria. Mas é complicado. É complicado. Você precisa ter elenco para disputar esse campeonato. É a história da roupa, sabe a roupa velha, Júlio? Que fica lá no fundo do armário. Então, para você não utilizar, ou você compra mais outra, ou você doa a roupa velha. Estou fazendo, evidentemente, uma analogia. Então, o cara está no grupo. O Índio é um grande profissional, um cara muito correto. Muito correto. A restrição que nós temos futebolística com ele é que é duro para a torcida. A torcida não aguenta certas coisas mais e ela tem toda a razão. Mas no jogo não tinha muito o que fazer. Talvez uma coisa ou outra para mudar taticamente, mas nitidamente o Daniel estava cético nessa coisa, pelo menos foi o jogo que eu assisti, né? No cumprimento e na execução do plano que eles traçaram para o jogo. Então, eu não estou minimizando, tá, gente? Eu estou querendo ter boa vontade para entender o trabalho do treinador. Acho até que essa procura por volante, né? No caso, o nome do Matheus Neres do Cruzeiro é o que aparece na lista, CH, envolve justamente essa necessidade de reforçar esse setor, né? Você tem toda a razão. Inclusive, acho até que o plano do Guarani aí, conversando com alguns colegas, é a volta do Eduardo Persson. O Guarani não tem hoje, pelo menos a comissão técnica, não tem confiança no Pedro Acórcia, que é um jogador da base, o próprio Índio. E esse menino, quando machucou, você acha que vai concordar comigo? Ele estava jogando bem. Tava jogando bem. Tava jogando bem. Ele vai ajudar muito o Guarani. O Davó jogou o derby, o Vinícius do Esmeraldina tá perguntando aqui como é que foi o Davó no derby, hein, CH? Meio água, meio tijolo. Quando terminam os contratos do Índio e do Tony? Pergunta aqui o nosso ouvinte, Lucas, provavelmente no final do ano. Jogadores final do como Campeonato Brasileiro. No final do ano, né, Marquinhos? Isso, os dois jogadores final do Campeonato Brasileiro. O Adilson Souza, jogadores como o Índio, parece estar carregando um saco de pedra nas costas. É o Tony, né? E o Índio que não acerta um passe, não tem condições de jogar. Manda aqui o Adilson Souza. O Tony não dá. O pessoal tá bravo hoje, hein? Calma aí, o que tá acontecendo aqui com o torcedor do Guarani? Eu pensei que ia só ter mensagem assim, opa, é nóis, vencemos. Chupa CH, chupa Tigrão, chupa Júlio, chupa imprensa. Mas o torcedor tem razão. O Índio irrita até grilo. Até grilo ele irrita. É complicado. Ele errou todos os passes no momento que ele entrou em campo. Todos. Caramba, Júlio, será que nenhum torcedor bugrino mandou mensagens positivas? Ou está havendo algum filtro aqui aí na Band, Erivelto? Erivelto, eu tô olhando na sequência, cara. Eu tô aqui, posso até tirar foto, filmar, não sei. Eu vou na sequência aqui dos horários. Eu não vou selecionando mensagem, não. O meu único filtro é quando tem ofensa, que aí eu, de fato, ignoro. Ou tento modificar aqui a mensagem. Mas eu tô lendo, ó. Esses torcedores bugrinos só falam... Aqui, ó. Chegou um torcedor que tá irritado, ó. Edinho Casagrande. Parem de reclamar do técnico, nem parece que o Guarani ganhou. O Eduardo Lacerda manda aqui a mensagem dele, obrigado. Júlio, tudo bem? Pergunta pro CH se ele faria alterações no time do Guarani pro jogo contra o Remo, fora as alterações que o técnico terá que fazer por conta do Regis e Bruno Sávio. Manda um abraço pro Marquinhos, que é um excelente repórter. É o Matheus Gaspar que tá mandando a mensagem aqui. Ô, Matheus, um abraço, obrigado pelo carinho e pelo respeito, né? Eu acho, viu, CH, só dando informação para você, que ele vai ter que sair com o Ronaldo Alves, né? O Guarani tem por hábito não divulgar a lista dos jogadores que viajam, mas a impressão que eu tenho é que o Carlão não viajou com a delegação, está sendo preservado. Só pelas necessidades eu mexeria. Fora as necessidades, não fica mexendo muito no que está funcionando, que não é o caminho. Eu só quero lembrar o torcedor do Guarani que o trabalho do Daniel Paulista está no começo, viu, gente? É o quarto ou quinto jogo dele só. Tem que esperar um bocadinho mais. Eu também discordo de algumas coisas que ele faz, não é? Mas a gente sempre tem que ponderar, pelo menos por enquanto, que o trabalho dele está no começo ainda. Júlio, não é pegar no pé, mas o Daniel Paulista devia colocar o Alan Vitor no derby, quando fez 1-0.
Ele colocou o 19 de abril, passamos sufoco de novo, Jonas Jesus. 19 de abril é dia do índio, né? Peguei essa, viu, Jonas? Essa eu peguei, viu? Júlia, adorei 1-0. No derby a goleada, simples assim, é o Xexé. Valeu, Xexé, um abraço pra você. Carlão viajou, vai pro jogo. Escreve aqui o nosso ouvinte, Rocha Neto, obrigado pela ajuda. Tecnicamente, o futebol disputado na Série B é muito fraco. Manda aqui o Benedito. Será que o Índio vai pro Cruzeiro e esse cara vem? O Matheus Neres? Pergunta aqui o Márcio. Ó, se isso ocorrer, acho que todo mundo concorda que é um baita negócio, né, CH? Olha, eu quero dizer o seguinte, a situação lá no Cruzeiro tá tão feia, mas tão feia, que se o Cruzeiro fizer isso, eu acho que a paciência dos torcedores cruzeirenses termina de vez, viu, Júlio? É verdade. O André manda aqui que o Regis reclamou até levar o terceiro amarelo, porque pra Belém não é mole. Pô, eu gosto de Belém. Belém é terra boa. Belém era boa na época do Lapinha, né, CH? O Marquinhos, as suas peripécias, suas histórias. Lapinha, locomotiva. É um cara muito viajado, né? Pessoal, alguém me explica por que o Matheus Souza entra todo jogo? Pergunta aqui o Rafael Fernandes. O menino teve oportunidades, 70 jogos, 0 gols. Inclusive, eu estive na sexta-feira com um colega que trabalhou com o Matheus Souza nas categorias de base e ele me disse o seguinte, algo que eu não tinha essa informação. O Matheus Souza, na base do Guarani, era centroavante. Que ele não está sendo escalado desde que ele subiu para o profissional na função dele. Não sei se é esse o problema aí pela falta de gols ou não, né? A questão do posicionamento. Na Copinha ele chegou a ser utilizado como centroavante, né, Ju? Que na base, inclusive, eu não sabia que o Matheus Souza, muito mais novo, jogava na Ponte, migrou para o Guarani e é centroavante de origem, mas não atuou nessa função no time profissional do Guarani. O Marquinhos, mais algum detalhe por hora ou daqui a pouco voltamos? Não, Júlio, só confirmando, né, que o Guarani... Aliás, o ouvinte me perguntou, foi o Edu que me perguntou no final do jogo, se o Guarani ainda estava no mercado. Eu afirmei que sim, tem essa possibilidade aí do Matheus Neres, jogador... A melhor fase do Matheus, né, passou pelo Cruzeiro e tal, mas foi no Londrina, na minha opinião, quando ele teve um melhor futebol. Não sei a tua opinião. Mas pra mim eu lembro mais do Matheus do Londrina do que do Cruzeiro, viu, Júlio? Eu lembro do Matheus bastante na base do Palmeiras e parcialmente no Figueirense. No Londrina, confesso que eu não lembro. Lembro bastante nele no Palmeiras, nas categorias de base, competições de base, Copinha, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sub-20, tudo mais. E no Figueirense no ano passado, aquele time da crise do Figueirense, o Matheus Neres jogava regularmente. No Londrina não lembro como foi a atuação dele não, mas assim, é um jogador pra compor, mas é muito novo, né? De repente aí tem 22, né? Consegue, 22 anos. De repente consegue uma sequência positiva, mas é um jogador aí pra provavelmente pra ser mais utilizado do que o Índio, né? Que todo mundo tá vendo que o Índio tá com problema de regularidade. Aí você vai comentar sobre o jogador, a primeira coisa que vem não, mas tem que contratar ele. Ele não é melhor que o Índio? Poxa, mas aí não é parâmetro, gente. O filtro virou o Índio, né? Talvez um filtro errado. Tem que estar no planejamento do clube, né? Concordo com você, CH. Daqui a pouco tem mais mensagens dos bugrinos aqui. Sinésio de Hortolândia, 6-0 já é goleada. O Daniel só achou virtudes no Guarani, venceu por 1-0. É o Léo Ramalho, obrigado pela mensagem. Quero mandar um abraço pro João Veras, baita animador de torcida. Daqui a pouco a gente fala da Ponte. O André do Taquaral, obrigado pela mensagem, André. E o William Dick 6, Redutos de Bugrinos. Mandar um abraço aqui pro Bruno Guzmán também, que foi o meu palestrante no final de semana e me inteirou sobre tudo o que aconteceu no derby no domingão. Obrigado, viu, Bruno? Agora são 12 horas, 1 minuto. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em Dia com a Bola. Quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, jogos encerrados, além do Derby 200, que terminou com vitória do Guarani por 1-0. O Brasil de Pelotas venceu o Goiás 2-1, Vasco derrotou o CRB 3-0, Vitória passou pelo Brusque 3-1, Operário, Paulo Sérgio, hein? E jogão do Paulo Sérgio, 2-1 pra cima do Cruzeiro, Sampaio Correia 3, Confiança 1, Curitiba 1-0 pra cima do Vila, o Náutico, quem para o Timbu?
3-1 para cima do Botafogo e o CSA venceu o Londrina por 1-0. Lembrando que tivemos a partida adiada entre Avaí e Remo nessa rodada. Náutico, 15 pontos, é o líder, 100% de aproveitamento. Operário, 10 pontos, Brusque, 9, Botafogo, 8. Guarani também tem 8, perde nos critérios de desempate. No rebaixamento, Confiança 4, Cruzeiro 4, Londrina 3 e a Ponte Preta com apenas 1 ponto na última colocação da Série B. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Gabinete para banheiro com cuba, modelo Irazo Roca, a partir de R$ 789,90. E tem mais, porcelanato Prime Bege, 83 por 83 em cepa, por apenas R$ 64,90. Ofertas válidas somente até 24 de junho. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza. De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria, só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Dr. Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/MEC e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Agora vou dar uma dica para você que está construindo, reformando ou decorando a sua casa. Passa na Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa e cuidar dela do jeito que quiser. E você que está aí nos ouvindo agora, fica ligado nas super ofertas que a Telha Norte preparou para você. Kit Elite, bacia com caixa acoplada e itens de instalação da Celite por R$ 879,90. Torneira para lavatório bica baixa, modelo Basic, também da Celite, por R$ 169,90. E tem mais! Gabinete para banheiro com cuba, modelo Irazo Roca, a partir de R$ 789,90. Porcelanato Prime Bege, 83 por 83, em cepa, por apenas R$ 64,90. Ofertas válidas somente até dia 24 de junho. Tá esperando o quê? Não perde tempo não. Visite uma das lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Bandeirantes, é hora da ponte na Band. Informações da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Mais uma vez, um abraço a você e a todos que acompanham o Nossa Área. A Ponte Preta segue com uma situação muito ruim na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Com a derrota no derby de número 200, a Ponte, por mais uma rodada, fica na lanterna da competição.
Foram 5 jogos e sem nenhuma vitória, apenas um empate, 1 ponto conquistado e a situação dramática da Ponte nesse início de competição. A Macaca até teve algumas chances no derby de número 200, com Moisés, com Camilo, até mesmo a chegada do Rafael Santos em um chute de fora da área, mas não conseguiu levar a vitória no clássico contra o Guarani. E depois da partida, o técnico Gilson Kleina falou a respeito da troca de esquema tático. Ele abriu mão do esquema com 3 zagueiros, iniciou a partida com o velho e conhecido 4-3-3. E ele fala o porquê dessa decisão. O tempo que nós tivemos para preparar esse jogo foi muito curto, né? Quinta-feira nós tivemos a recuperação, sexta-feira os jogadores ainda se apresentaram com desgaste, e aí o tempo foi menor. Então, assim, eu explico. Eu entendo que o sistema de 3 zagueiros é um sistema que a gente vai continuar trabalhando, necessita fazer ajustes, tanto é que nós ficamos defensivamente uma equipe solidificada, principalmente no primeiro tempo, mas nós não tivemos agressividade, nós não tivemos parte ofensiva nossa, ficou muito abaixo. Então nós precisávamos equilibrar. Como nós não conseguimos treinar, como tinha alguns jogadores que estavam com muito desgaste, e nós íamos fazer estreia de alguns jogadores, um dentro deles era o Rodrigão, o Rafael não fez o jogo contra o Cruzeiro. Nós optamos voltar a um conceito que é uma linha de 4, até porque também é um ajuste que encaixaria melhor no sistema do Guarani. O Guarani faz toda hora a saída de 3. Nós demoramos um pouquinho para fazer a leitura e em cima disso nós tentamos mexer o menos possível para a gente ter o equilíbrio. Eu acho que até a situação, nós tivemos um pouco de problema no começo do jogo, mas depois nós equilibramos e entendo que quando nós estávamos melhor na partida, tomamos o gol. Claro que é ruim você estrear jogador durante o campeonato, mas nós estamos fazendo isso. Nós temos que arriscar, temos que fazer um posicionamento um pouco diferente. Não adianta a gente ficar com uma situação que nós não estávamos criando. Eu acho que o jogo que nós mais criamos foi uma situação na equipe contra o Vasco, mas agora que nós temos jogadores de referência, jogadores que possam render, que é o caso de um atacante, nós pudemos mudar um pouquinho a situação. Hoje passou por detalhes, né? O gol foi um detalhe. Se nós analisarmos, é um lateral que nós colocamos na área, eu estou com os zagueiros dentro da área e nós tínhamos que recompor a linha. Então acho que ali faltou um pouquinho de nós ter feito a cobertura dos nossos zagueiros, ter parado a jogada, e eles tiveram uma chance. Na situação nós também tivemos uma grande chance, felizmente nós não concluímos e o adversário concluiu. Eu entendo que esses jogadores que entraram são jogadores que têm condições de fazer isso. Nossas ações e nossas trocas sempre foram para deixar a equipe ofensiva. Eu entendo, e na minha leitura, que nós colocamos o adversário para trás, mas nós não conseguimos finalizar, não conseguimos chegar no gol. Nós tivemos lances importantes, que foi no começo do jogo a cabeçada do Camilo, a cabeçada da trave do Dauan, uma situação que o Kevin ia servir a bola para o Rodrigão fazer o gol e foi interceptado, daí saiu acho que até o lateral, a jogada com o Moisés que entrou clara com o gol, a situação que nós finalizamos com o Rafael, uma situação que escapou do pé do Renatinho. Então é um processo, então eu tendo com esses jogadores tendo a evoluir, mesmo uma situação de derrota, né, que nós, uma coisa que eu falo para eles, vamos nos habituar a vencer. Nós estamos tristes, como todo o sentimento do torcedor, mas temos que levantar a cabeça. Amanhã eu tenho que já trabalhar a cabeça desses atletas, tendo emocional. Vamos pegar uma equipe que ganhou o jogo, até quem fez o gol que estava aqui. Vamos ter que superar, porque para mim o que está faltando é a primeira vitória. O que eu entendo é que nós precisamos avaliar o jogo a jogo. Não adianta a gente ficar falando acesso, e também não acredito que é o lugar da Ponte Preta nesse momento. Não acredito que a Ponte vai ficar nesse campeonato. Eu acho que vai sair, quero que saia com força. Nós precisamos trabalhar, levantar a cabeça. Hoje está todo mundo sentido, mas tenho certeza que eu vou levantar a moral desses atletas, vou resgatar a confiança do torcedor, vamos trabalhar com o tempo que a gente tem. Tenho certeza que nós vamos dar uma resposta positiva na terça-feira. É isso que nós vamos trabalhar, é isso que eu quero, essa energia. Tirar, né, esse negativismo que está dentro da Ponte, também criar um ambiente de vitória, um ambiente favorável. É isso que eu estou trabalhando para que todas as correntes dentro da Ponte Preta seja positiva, trazer energia, fazer um vestiário forte, porque é isso que a Ponte Preta sempre vive em ser, a Ponte Preta dessa maneira. É isso que a gente vai fazer. Esse é o técnico Gilson Kleina, um trecho da entrevista do técnico Gilson Kleina depois da derrota do derby de número 200. Novamente, ele tem pouco tempo de preparação porque a Macaca já entra em campo amanhã em busca da primeira vitória para enfrentar
o Operário de Paulo Sérgio, né? Eu até disse na manchete que ele acabou saindo da Ponte, estreou no Operário e marcou o gol da Ponte. Perdão, o gol do Operário. E só um detalhe rapidinho, né? Hoje eu sempre tenho falado isso, né? Sobre a questão das redes sociais, né? E me chamou muito a atenção uma história, né? Uma foto que foi publicada nas redes sociais da esposa do Paulo Sérgio e que diz o seguinte, né? Logo depois do gol que ele marcou pelo Operário. Um brinde, né, ao Paulo Sérgio e a todos os acontecimentos bons de hoje. Onde a energia é boa, tudo flui. Agora a gente vai viver cercado de coisas boas. Parabéns pelo seu trabalho. E me chamou a atenção essa questão, onde a energia é boa e tudo flui. E o Gilson falou para tirar esse ambiente negativo dentro da Ponte Preta. São pistas de que a coisa lá dentro não está boa e que a Ponte precisa voltar a vencer. E hoje, mais um episódio triste em relação ao treinamento da Ponte, que acabou divulgando uma nota onde marginais realizam um ataque criminoso ao CT da Ponte Preta e são perseguidos pela polícia. Na nota, a Ponte Preta condena e refuta veementemente o ataque criminoso ocorrido nesta manhã no CT do Jardim Olina. No final da manhã, durante o treinamento dos atletas, a instituição enfatiza que não se trata de nenhuma ação de torcedores insatisfeitos, mas sim de vândalos praticado por marginais. Vandalismo praticado por marginais, que de posse de um veículo de cor vermelha, pararam na rodovia Anhanguera e jogaram bombas e morteiros no gramado do CT. Um dos artefatos passou bem próximo e estourou perto dos atletas em treinamento. A segurança da Ponte Preta já tinha recebido informações anônimas sobre a possibilidade de ataque e antecipadamente acionou a polícia que estava na entrada do CT quando ocorreu o ataque e perseguiu os bandidos que escaparam pela rodovia Anhanguera. Todas as medidas legais já estão sendo tomadas pela Ponte Preta. A polícia está esclarecendo os fatos e levando a identificação do quarteto, inclusive junto a testemunhas que viram de perto a ação na pista. E um segundo carro teria participado da ação, escoltando o primeiro veículo, já teve as placas identificadas. Mais um episódio triste depois dessa derrota no derby de número 200 e a pressão aumenta ainda mais no Moisés Lucarelli, Júlio. Pois é, a gente lamenta, né? Inclusive é que alguns torcedores se manifestam pelo nosso WhatsApp, os torcedores que moram no Jardim Olina, muita polícia aqui, muita tensão, e é um episódio lamentável, né? O Kleiner cita na entrevista, né, CH, sobre ambiente. E a gente pode interpretar essa questão do ambiente de diversas maneiras, né? Maneiras diferentes. O ambiente interno, a tensão, a questão do vestiário, os conflitos políticos. É um momento preocupante da Ponte Preta, que não só perdeu o derby, mas está na última colocação do campeonato, não vence há 9 jogos. É assim, eu não gostaria de usar esse termo, mas é uma crise que precisa ser administrada neste momento, CH. Olha, o primeiro detalhe é em relação às derrotas. Né? E já faz muito tempo que a Ponte não vence, então o clima não vai estar bom. Isso é uma coisa meio natural, não tem jeito. A única maneira de você mudar essa situação é vencendo os jogos. Isso é um aspecto. A afirmação que o clima não é bom no dia a dia, isso eu não tenho acesso. Isso pode falar um pouco é o Lupe. Eu não tenho essa informação. Não é? Aliás, pelo contrário, o Gilson Kleiner é um cara muito agregador. E eu conheço o trabalho dele de muito tempo e eu não me lembro de uma situação parecida como essa que está sendo sugerida. Então não vou comentar. E sobre esses vândalos, né? Isso é caso de polícia, né? Não dá nem para... Isso não resolve, nunca resolveu e não vai resolver o problema da ponte. Agora, só um detalhe bem curtinho em relação ao clima, tá? Eu não vou entrar ainda no jogo, mas essa coisa de novo... vir à tona salários atrasados, eu tenho que perguntar. Tem que perguntar para quem conhece, que é o Antônio. Lupe, a pergunta é a seguinte: a Ponte está com salários atrasados? Na última entrevista do Sebastião Arcanjo, ele disse que a situação estava em ordem. E essa entrevista aconteceu, se não me engano, no início do mês. Não sei se o mês de junho, que era para ser pago no dia 5 em referência ao mês de maio, foi pago aos atletas. Essa informação eu não tenho. Mas segundo o presidente da Ponte, Sebastião Arcanjo, ele falou que as contas estavam em dia. E é meio natural que toda vez que acontece derrota, perde derby, essas coisas venham à tona, né? Então isso não explica o momento da Ponte, não. Né? Se tiver um mês de salário atrasado, que está errado, não explica. A coisa tem que ser levada para outro sentido. Viu, Wagner, que me mandou essa pergunta aqui pela internet? Não explica. O problema da Ponte é mais estrutural. É montagem de time, escolhas erradas dos jogadores. Agora o trabalho do Gilson Kleiner está no começo
e vai ter que ter paciência, não tem outro caminho. Ou a torcida entende que ele tem que trabalhar e tem que deixar ele trabalhar, porque quanto mais pressão, quanto menos sossego ele tiver para trabalhar, mais difícil vai ficar a recuperação. Eu penso assim, Júlio. Atendendo aqui rapidinho também, assim como fiz no Bloco do Guarani, os torcedores da Ponte Preta. O Kleina, menos de 10% de aproveitamento no campeonato. Acho perigoso demais. É o Paulo Kikuchi, que citou na mensagem anterior que já esperava a derrota no derby. O César do Proença, boa tarde, Júlio. Dirigentes da Ponte sempre com pensamentos retrógrados. Sempre os mesmos técnicos antigos, ultrapassados, enquanto o Guarani teve atitudes renovadoras com os técnicos novos. O ambiente negativo faz parte do técnico e também do presidente. Fala bem o Kleina. Parece apresentador de TV. Agora, futebol mesmo, faz tempo que não entende. Manda aqui o Fernando Vianorte. O Maurício, tenho amigos que trabalham na Ponte. Salários atrasados. Bom, aí a gente fica, por enquanto, com a versão oficial, viu, Maurício? Está em ordem. Mas claro que apurando para saber se está tudo certo. O Marcos Carvalho, Gilson Kleina está ultrapassado. Acho que o Carnielli tem que antecipar as eleições para ele assumir. Jogador de futebol não joga se não receber. Quando não recebe, jogadores não treinam. Manda aqui o Marcos Carvalho, mais um ouvinte citando possibilidade de salários atrasados. É duro ouvir o Rolando Kleina Lero, sempre dando desculpas. Time com 2 laterais e 2 volantes fracos. O presidente é fraco também. Quem manda a mensagem é o Rui. Mas, por exemplo, nesse jogo, o que era possível fazer nos volantes? Eu estou defendendo o Kleina, tá? Se tem um cronista esportivo em Campinas que pega no pé de treinador, sou eu. Qual era a opção para esse jogo? Um time que nem consegue treinar. Não tem o que fazer, gente. Eu não estou tirando a responsabilidade do Kleina. A responsabilidade é dele também. Ponto. Vamos pensar aqui com calma. O que era possível fazer? Vamos trazer o Igor Maduro, que não tem ritmo de jogo nenhum. O Leonardo operou. O problema é a montagem do time. A Ponte não tem volante. O ouvinte está certo. O problema da Ponte começa com o Dauan e o parceiro dele. Enquanto a Ponte não arrumar um substituto que chegue para tirar o Dauan do time titular, não vai resolver o problema do time titular e do meio campo. Não vai. O Dauan é um jogador, é um zagueiro disfarçado de volante. Isso é fato. Sou eu que estou dizendo. Pode perguntar para a torcida da Ponte. Ele é profissional, gente boa, regular, importante para ter no grupo, mas não para ser titular. Mas o Vini Locatelli, que veio para resolver a segunda volância, está decepcionando demais. Está jogando muito mal. Mas muito mal. Mal com força. E os laterais da Ponte, o Kevin, eu não vou dizer que eu tenho razão. O Kevin, todo mundo sabe que o Kevin é um cara limitado. Só na cabeça de quem contratou, que é um jogador. Pergunta para a torcida do Botafogo do Kevin. Eu não acho que a culpa da derrota foi dele não, hein, gente? Pelo amor de Deus. Sim. Não é? Eu não estou depositando nada. Eu estou falando individualmente sobre a qualidade do jogador ou a falta de. O Albuquerque é mais jogador que ele. E já todo mundo vai concordar com o que eu estou falando. Então, ali foi... E também vem na hora, né, Júlio? Na hora vem na retina a lembrança de quem? Do Apodi. O Apodi faz uma grande falta. Essa é a grande realidade. Bom, Lupe, daqui a pouco você volta com mais da Ponte Preta e cito aqui para os torcedores também que teremos hoje muito tempo no programa da tarde e da noite para registrar aqui as manifestações de todos sobre o desempenho da Macaca, beleza? E rapidamente eu só quero dar uma nota de pesar, né? Ontem nós não tivemos o programa, mas o Lucas Pereira, poxa, é verdade, que começou sua carreira na Ponte, marcou um dos gols no derby lá em 2002, na vitória da Ponte por 4-2, por complicações da Covid. Infelizmente, 39 anos, acabou perdendo a vida. O Lucas Pereira, ele era representante e cuidava da carreira também do Papa Fayet, que está disputando a Série D pelo São Bento. Então, a família do Lucas, os nossos sentimentos e força nesse momento difícil. É isso. Um abraço para toda a família do Lucas, gente boa demais. Descanse em paz, Lucão. Um abraço para você, fica com Deus. Agora são 12h21. Nossa área, na Rádio Bandeirantes.
Está querendo mudar as cores em sua casa? Fazer um efeito diferenciado em uma de suas paredes? A Tamandaré Tintas vai te ajudar. Ela possui os melhores profissionais do ramo, capacitados para o bom atendimento, com o melhor preço e melhores condições de pagamento. Tamandaré Tintas está no mercado há mais de 25 anos, junto com a marca Souvenir. Lojas em Indaiatuba, Elias Fausto, Salto e Vinhedo. Confira a unidade mais próxima, tamandaretintas.com.br. Siga nossas dicas, @tamandaré.tintas. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo, claro, sobre Derby 200, que você conferiu na Bandeirantes, sábado no Brinco de Ouro. O Guarani do técnico Daniel Paulista foi a campo com Gabriel Mesquita, Diogo Matheus, Thales Carlão, depois Ronaldo Alves, Bidu, Bruno Silva, depois Tony, Rodrigo Andrade, depois Índio, Regis, depois Titi, Bruno Sábio, Júlio César, depois Matheus Souza e Lidavó. Já Gilson Kleina mandou a ponte a campo com Igor Vinhas, Kevin, depois Felipe Albuquerque, Ednei, Cleilton e Rafael Santos, Dauan, Locatelli, depois Richard, Camilo, depois Renatinho, Niltinho, depois Josiel, Moisés, depois Fecim, Rodrigão. Vitória do Guarani 1-0, gol marcado por Regis aos 41 minutos do primeiro tempo. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail, brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp, 19981944285. Telefone, 1932024000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telhanorte. A Telhanorte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Júlio Nascimento. Amigo da Bandeirantes, quero te convidar para tomar um Café Pacaembu nesta segunda-feira. Você que gosta do Café Pacaembu, estava procurando em Campinas, mas não encontrava, agora você encontra Café Pacaembu nessa temporada 2021, também está em Campinas. Você que está buscando aí um café com muito mais aroma e muito mais sabor, experimente o Café Pacaembu, eu tenho certeza que você vai amar. O Café Pacaembu está na mesa dos brasileiros, aproximando as pessoas há mais de 60 anos, com café de muita qualidade, com muito mais aroma e muito mais sabor. Em Campinas você encontra no Covabra, Dalben, Enxuto, Extra, Galassi, Iga, Macro e Taquaral. Tem Café Pacaembu no Covabra, Dalben, Enxuto, Extra, Galassi, Iga, Macro e Taquaral. Quem conhece o Café Pacaembu, agora encontra em Campinas. E quem não conhece, pode experimentar. Café Pacaembu, aproximando gerações. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Telhanorte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Tem rede balançando. É bola! Thales no campo de defesa, acionando o Carlão. O zagueiro se mete no campo de ataque, vem pela meia esquerda. Lançou na área para Regis, dominou, pé canhoto, bateu, é gol!
21 minutos passados, primeiro tempo. Carlão, zagueiro, foi à frente, se aventurando e fez a armação da jogada. Passe que rasgou a defesa da Macaca. Sobrou com o Regis, ele dominou dentro da grande área de pé canhoto, bateu firme. Mandou no fundo do gol do Guarani. Mandou no fundo do gol da Macaca e ela fez. É gol do Guarani. Gol do Bugre no estádio Brinco de Ouro. A torcida vibra. Vibra. Da pele até o osso. Dali Guarani, dali Bugre. Guarani faz a rede balançar. A bola gosta de rede. É de rede que a bola gosta. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria. Só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Dr. Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/MEC e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado. A qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Está querendo mudar as cores em sua casa? Fazer um efeito diferenciado em uma de suas paredes? A Tamandaré Tintas vai te ajudar. Ela possui os melhores profissionais do ramo, capacitados para o bom atendimento, com o melhor preço e melhores condições de pagamento. Tamandaré Tintas está no mercado há mais de 25 anos, junto com a marca Souvenir. Lojas em Indaiatuba, Elias Fausto, Salto e Vinhedo. Confira a unidade mais próxima, tamandaretintas.com.br. Siga nossas dicas, @tamandaré.tintas. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Júlio Nascimento. Muito bem, meus amigos, encerramos aqui o Nossa Área desta segunda-feira. Relembrando, 5 horas tem Bandeirantes Esportivo e a partir das 7 horas da noite, especial Derby 200, o pós-jogo aqui na Bandeirantes. 3 horas de programa falando só de derby e você, é claro, confere aqui na Rádio Bandeirantes. Um grande abraço, ótima semana pela frente aí pra todo mundo. Tchau, gente! Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Bandeirantes. Quem gosta de esporte, de futebol, gosta mesmo é do domingo. Domingo Esportivo Bandeirantes, sempre a partir das 9 da manhã. Domingo Esportivo Bandeirantes. Bandeirantes. RP Bandeirantes. Bandeirantes, a rádio que tem opinião.
De segunda a sábado às 7h20 da noite. Informação com credibilidade. Os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. A notícia que faz a diferença na sua vida do jeito que você precisa saber. Jornal da Band. Saiba dos bastidores da política de Campinas e do Brasil. Acesse o blog da Rose. Blog da Rose. No site band.com.br/Campinas. Mantenha-se atualizado. Acesse e confira. band.com.br/Campinas. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes de rádio. Rádio Bandeirantes. Olá, aqui quem fala é o Carlos Batista. Convido você para assistir Os Donos da Bola na tela da Band TV. De segunda a sexta, 12h30. Os Donos da Bola, a origem do esporte na Band. Comunicando para transformar. Jornalismo com responsabilidade. Rádio Bandeirantes. RP Bandeirantes. Na área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Para chegar em segurança, chega mais e pede Nakata. A marca líder em componentes de suspensão. E Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Agora é na grande área. Nossa área Brasil. No ar, Elia Júnior.